Isso não é regra geral, mas pode acontecer. Nós temos notícia de muitos suicidas que são levados para colônias espirituais, como bem relata Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias do Suicida. Mas a mesma médium Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 6, ela dá um testemunho, ela intitula inclusive o capítulo Testemunho, dessa situação de um espírito que fica apegado no lugar e que médios podem perceber. Então, esse episódio da vida dela é muito ilustrativo para o nosso tema, exatamente porque ela vivenciou um episódio que ela considerou como um testemunho da sua mediunidade. Nós vamos ler alguns trechos e convidamos a todos para ler com cuidado e estudar esse capítulo. Ela começa a narrativa mais ou menos assim. Até hoje, não sou realmente capaz de me explicar a verdadeira razão pela qual, no mês de junho de 1935, me vi desembarcando na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina Highway, na cidade fluminense de Petrópolis. Ela diz que teve necessidade de se hospedar na casa de amigos na cidade de Petrópolis. E ela descreve exatamente esse tempo que ela passou. Ela continua dizendo: a residência que me deveria hospedar localizava-se num bairro sombrio e afastado do centro urbano, nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo, o que envolvia a casa em perenes sugestões de melancolia. A casa fora construída por um operário alemão e que, por motivos financeiros, mais tarde se suicidara no sótão. O chalé era antigo e a casa era pintada de branco e vermelho. A casa toda de madeira lembrava as edificações alemãs e suíças. Ivone continua narrando, dizendo assim: apesar do estilo atraente da casa, considerei aquele lugar verdadeiramente lúgubre, e ao penetrar na casa, que ficava nesse terreno isolado, rodeada de sombras, assim que adentrei, eu tive uma forte sensação de angústia, de aflição, que me constringiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio, se as circunstâncias que eu então vivia me houvessem permitido. Logo na primeira noite ali passada, não pude conciliar o sono, não consegui repousar, porque prenderam-me a atenção gemidos continuados e estertores indefiníveis, murmúrios confusos, sem que eu pudesse compreender. Eu ouvia como que alguém que pretendesse falar alguma coisa claramente, mas a palavra era arrastada e eu não conseguia entender. Eu percebi pancadas no assoalho, como se algo insistisse em bater pesada e surdamente nas tábuas, de tal modo incompreensível. Aquilo perturbou-me a noite inteira. O ruído, diz Ivone, provindo do mundo invisível, é muito mais impressionante do que a visão, e senti-me chocada. Ainda hoje, prefiro ver os espíritos
qualquer que seja a sua categoria, do que ouvir os ruídos que são capazes de produzir. Os sons provindos do além são muito diferentes dos conhecidos na Terra. São como que difusos pelo ar, cavos, surdos, ocos. Esses ruídos impressionaram profundamente Ivone Pereira e ela não conseguiu conciliar o sono e nem repousar. Logo pela manhã, ela foi informar aos proprietários da casa, aqueles que estavam hospedando-a, para saber se eles tinham observado algum fenômeno espiritual no lugar, e eles disseram que não, nunca tinham ouvido falar daquilo, nunca perceberam nada. Era a primeira vez que eles tinham informação de que naquela casa poderia estar acontecendo alguma coisa. E, na verdade, eles não deram muita importância, e Ivone ficou sem condições de relatar o que realmente estava acontecendo com ela. Só que, durante todo o dia e à noite, sobretudo quando ela relaxava para descansar, aqueles ruídos continuavam, aquela sensação de angústia permaneceu, sem que ela pudesse saber por que ela estava passando por aquilo. Foi então que ela tomou a decisão de retomar os estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela disse que se entregou a esse velho hábito e, sobretudo, às preces do capítulo 28, das preces que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela, desde a infância, fazia com muito respeito e com muito fervor. Ela disse que abriu o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e saiu o capítulo O Cristo Consolador. Ela lia o capítulo Cristo Consolador não como mensagens, mas como verdadeiras preces, para que ela pudesse se manter equilibrada naquele ambiente que estava afetando-a profundamente. Ela disse que passou a definhar, a saúde dela ficou comprometida, ela passou a sentir dores de cabeça constante, ela não conseguia dormir à noite, a pressão arterial caiu e ela verificou que a saúde estava sendo muito abalada. Ela não conseguiu comprar medicamentos e nem procurar um médico. Ela disse que não tinha dinheiro para procurar um médico, mas estava extremamente enfraquecida. A única coisa que ela conseguia fazer era fluidificar a água. Ela pedia aos benfeitores espirituais que colocassem ali o medicamento. E ela tomava com muita fé. Foi então que ela resolveu, depois de mais ou menos 2 meses, visitar o sótão. Quando ela penetrou o sótão, ela sentiu o corpo gelar. Ela sentiu uma influência contundente e começou a chorar copiosamente, sem saber por que chorava. Ela não viu nada. Foi uma sensação de frio e desejo de chorar, intensos. E foi a partir daí, 2 meses depois dela estar naquela angústia toda, que ela conseguiu verificar o que estava acontecendo. Ela viu, diz ela, com precisão no assoalho do sótão, um homem que se esvaía em sangue. Ele debatia-se em convulsões, numa agonia dolorosa, murmurava palavras ininteligíveis, agitava braços e pernas. Eram os braços e pernas desse espírito que provocavam os ruídos que tanto perturbavam Ivone, que ela considerava ruídos horríveis, horrorosos. Eram os ruídos das batidas de braços e pernas.
Foi então que ela percebeu que aquele homem que estava envolto em sangue havia dado um tiro no próprio coração. Ele havia se matado naquele lugar. Era o antigo proprietário da casa. Foi então que ela ficou numa situação e fez uma pergunta para tentar compreender o que fazer naquele momento. Ela fez uma pergunta silenciosa: o que poderei fazer por ele? Que estava ali nitidamente aos seus olhos espirituais. E uma voz lhe respondeu: orar, falar-lhe, envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que se encontra e se deprime há tanto tempo, anestesiar a sua desgraça com a palavra da fé e da esperança, ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Sussurraram-me aos ouvidos as piedosas palavras dos assistentes invisíveis que me protegiam e me permitiam o fenômeno. Ela não viu os benfeitores espirituais. Ela sentiu-lhes a presença e ouviu-lhes o conselho. Foi então que ela intensificou as orações. Ela disse que lia como prece as amorosas comunicações do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Fénelon, todas aquelas sublimes lições que estão colocadas em um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na medida em que ela fazia as leituras do Evangelho, sem se deixar intimidar, ela não teve medo. Ela fazia as leituras buscando projetar imagens mentais positivas em direção daquele espírito que não poderia ouvi-la, tal estado de perturbação. Ele era incapaz de ouvir os pensamentos mentais de Ivone. Mas ela continuou, dia após dia, orar por ele. As orações, as leituras, faziam com que em torno dele ocorressem projeções, as imagens das leituras que ele foi absorvendo lentamente, sucessivamente, sem ouvir as palavras, mas sentindo as vibrações amorosas de Ivone. A cada noite, ela tomava o Evangelho e lia, tocada por magia celeste, porque é isso que provoca nas pessoas a leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz que precisou se recolher no estudo do Evangelho e das preces, porque se ela se intimidasse, se ela negligenciasse, ela estaria perdida, diz ela. As funestas infiltrações vibratórias do suicídio acabariam como que provocando nela uma obsessão inconsciente. O espírito era capaz de obsidiá-la sem pretender. Porque ela também foi suicida em vidas passadas. E ao reencontrar com aquelas vibrações, ele poderia, sem querer, induzi-la novamente ao suicídio. Daí a angústia dela. Aquela vibração fez com que revivesse nela a ideia do suicídio. Se ela prestasse atenção naquele pensamento, ela ficaria obsidiada. Então, para neutralizar os pensamentos daquela entidade sofredora que estava ali, porque ele não estava com a intenção de obsidiá-la, era a presença dele, eram as irradiações emocionais dele, que impregnavam-na, dada a sua sensibilidade. Então, ela não vacilou. Ela continuou as orações. Mas ela percebeu que
ela tinha a necessidade do transe mediúnico. Isso é muito comum acontecer com os médiuns, quando se aproximam de certos espíritos, inclusive fora das reuniões mediúnicas. Ela se viu tão vinculada àquele espírito que ela percebeu que a solução mais própria seria o fenômeno da incorporação. Mas como fazer isso sozinha? Ela não tinha condições de fazer essa atividade ou de se permitir ao fenômeno da psicofonia sozinha, dentro daquela casa, com anfitriões que não compreendiam a situação e nem acreditavam na presença daquela entidade. Então ela ficou num grande dilema, porque ela somatizava todas as sensações do espírito. Isso é muito comum, como dissemos, porque o médium, quando se aproxima de um espírito, ele vai assimilar e ele tem o desejo, é muito comum, do transe. Porque através do transe, realmente o espírito pode se esclarecer e o médium sai daquela angústia. Por isso é tão importante o médium frequentar sessões mediúnicas regulares. Mas ela não via naquela casa, como os lares não têm ambiente apropriado para esse tipo de atividade, ela não via condições de atender aquele espírito. Como disse, sozinha era impossível. Então o que ela fez? Ela buscou encontrar um centro espírita ali em Petrópolis. E ela acabou encontrando o centro espírita. Mas aí surgiu um outro problema. Ninguém a conhecia na cidade. Então ninguém ia permitir, nenhum grupo ia permitir que ela, de um momento para o outro, começasse a frequentar e entrar em transe. As pessoas não a conheciam, obviamente não confiariam nela, embora ela chegou a frequentar, a visitar aquela casa espírita, segundo ela. E outra dificuldade também foi de que o centro espírita ficava numa posição da cidade muito distante da casa em que ela estava hospedada. E não tinha condições dela mesmo frequentar as reuniões públicas do centro, que seria também uma alternativa para solucionar aquele problema que ela estava enfrentando. Porque o centro era muito longe e não tinha condução ou pessoas que pudessem acompanhá-la até a casa já em altas horas, ou quando a reunião terminasse, porque ela ficaria sozinha. Enfim, ela voltou para casa e continuou naquele problema, sentindo a necessidade do transe, mas sem um centro espírita e nem mesmo sem condições de visitar ou de assistir às reuniões públicas. Quando eu li esse episódio, fazendo um parênteses, eu me lembrei exatamente do momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que os centros espíritas estão com as reuniões suspensas, não é? E os médiuns estão passando por essa situação. Por isso nós escolhemos esse trecho para estudo nessa noite. Muitos médiuns estão se queixando exatamente do que Ivone passou. Entram em contato com os espíritos, sentem a presença dos espíritos, angústia, a dor, às vezes não enxergam claramente com essa evidência que a Ivone tinha, ou não ouvem como Ivone ouvia, por causa da capacidade mediúnica dela, e a mediunidade dela era de resgate profundo, mas sentem a presença das entidades que às vezes visitam os lares, ou que estão presentes ali, como verdadeiros choques emocionais. E aí que muitos tentam a solução de fazer a reunião mediúnica em casa, o que é inadequado. Como a própria Ivone diz aqui, o ambiente não permitia. Ela estava muito ligada ao espírito. Ou então, a ideia que alguns tiveram de fazer a reunião mediúnica virtual, o que é a mesma complicação, porque a pessoa ainda está sozinha. Uma médium como ela, sonâmbula, diante de um aparelho celular ou de um computador, teria uma crise e poderia, inclusive, ter um surto, agravando mais a sintonia com o espírito e chegar ao suicídio.
Então é muito arriscado você induzir uma pessoa, um médio sonâmbulo, um médio que tem a psicofonia sonambúlica, que não tem domínio pessoal, é muito difícil você induzi-lo ou arriscado a uma psicofonia a longa distância, tentando orientar o computador. Porque a pessoa não tem controle. Agora, nós verificamos que essa medida deve ser refletida para evitar piores prejuízos. Porque uma pessoa inexperiente pode entrar num transe, não sair do transe, e isso ser considerado como um surto psicótico e a pessoa ficar em graves dificuldades. Foi a situação que Ivone se viu. Sem o centro espírita, sem poder frequentar reunião pública e sentindo dentro da casa um espírito suicida que a afetava profundamente, porque ela também fora suicida. É o momento que nós estamos passando. Qual foi, então, a solução que Ivone encontrou? Ela entendeu que ela mesma, sozinha, deveria esclarecer aquela entidade. Não teria outra solução. Não tinha o centro, não tinha reunião pública, não tinha ninguém dentro da casa para estar com ela. Ela, então, assumiu amorosamente. Achei linda essa expressão. As mulheres médiuns são sempre mãe dos desgraçados. E ela assumiu essa tarefa maternalmente. Ela continuou diariamente a ler os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, como preces, para que aquele espírito pudesse captar-lhe o pensamento, porque ele era incapaz de ouvir. E assim o fez, durante longo tempo, sucessivamente, resistindo ao assédio, tendo paciência, tendo tolerância, cuidando da própria emoção, porque se ela vacilasse, ela poderia ser induzida ao suicídio, poderia entrar num estado de gravidade de saúde, ela estava enfraquecendo porque perde fluido ectoplasmático médio nessa categoria. Mas ela não viu outra alternativa. Ela teria que consolar aquele espírito. Era um compromisso dela. Não foi por acaso que Ivone foi parar naquela família. Foi aí que ela tomou o Evangelho, segundo o Espiritismo, como o grande remédio da alma. E realmente o é. Não existe milagre para solucionar problemas como esse. Não é o transe sozinho, não é a reunião mediúnica em casa, não se pode ir ao centro. É a tarefa de amor que o médium deve exercer. Porque quando se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e não precisa ler em voz alta, é pelo pensamento. As imagens se projetam no ambiente e os espíritos vão assistindo essas imagens. Ou como esse suicida do sótão, mesmo sem ouvir mentalmente as palavras, aquelas frases foram balsamizando. Ela ficou um ano nessa situação. Quando estava completando um ano de orações diárias, de paciência, de humildade, de fortalecimento da fé, o espírito Charles e Camilo Castelo Branco, Charles, que foi seu pai em vida passada e era o seu mentor nessa encarnação, fez-se visível a ela. Eles estiveram o tempo todo do lado dela, mas era o testemunho de Ivone. E Charles, então, pôde explicar por que ela passou
por aquela situação. Ele disse a ela: também tu foste suicida. E como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. Seria necessário, diz Charles, para teu desagravo, para tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores em torno do complexo suicídio e retribuísses a outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. Tu faliste. Pela falta de fé em ti mesma e no poder de Deus. Assim, ligada a ti pelas correntes afins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para se reanimar e perceber o que se tornava necessário à melhora do próprio estado, revigorando-se vibratoriamente. Então, aquele contato dele, do espírito com a Ivone, as preces, foram revigorando a entidade. Ela estava esclarecendo o espírito. Ou como a palavra que se usava à época, ela estava doutrinando os espíritos. Sem palavras audíveis, mas pelo pensamento, provando que a desobsessão não se dá somente pelo transe. Porque os benfeitores espirituais poderiam ter tirado aquele espírito do ambiente antes. Por que não fizeram? Porque era o testemunho da Ivone. Mostrando que o transe não é sempre necessário, mas são necessárias as preces, a vigilância do médium, a mudança de comportamento, para que o processo desobsessivo se desfaça. Muitos médiuns reclamam de assédios obsessivos. O que fazer? Não há milagre. É leitura do Evangelho, é oração diária, é fé, é paciência, é tolerância. Porque assim, diz Charles a Ivone, como doses homeopáticas, vai se suavizando a dor daquela entidade. Não só do suicida, porque aqui deu-se um exemplo do suicida, mas também dos grandes perseguidores, das almas que odeiam, daqueles espíritos que às vezes acompanham o médium porque são ociosos, porque encontram a brecha psíquica no médium, a fissura moral, o vício, e que começam a rodear o médium, e o médium começa a ter esse assédio, e invigilantemente cai na indução obsessiva. É por isso que todo médium deve ter a atenção com os pensamentos para perceber a origem das emoções. Ivone foi logo percebendo a origem daquelas emoções. Mas se o médium for atento, ele vai perceber também que aquilo não é originário dele. E não é expulsar o espírito, não é mandar embora. É orar. Porque através da oração, evangeliza-se o médium, evangeliza-se o espírito. E aí ocorre a verdadeira desobsessão. Que no caso de Ivone, o espírito, somente depois desses anos todos, teve um pouco de paz, de equilíbrio, e ele pôde ser retirado do ambiente, porque ele estava tão fixado na casa que ele construiu, e cometeu o crime ali por problemas financeiros, que ele não conseguia desvincular, ele nem percebia. Ele ainda estava vendo o sangue esvair do corpo, em estado convulsivo, debatendo, com a mente perturbada. Veja o valor da oração. O valor da fé em Jesus. O capítulo Cristo Consolador de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ivone diz que lia aquelas palavras do Espírito de verdade como orações. Então ela não somente tinha uma leitura intelectual, mas uma leitura emocional,
que projetava no ambiente. E foi assim, consolando e esclarecendo aquele espírito. Ela diz que somente depois que o espírito foi retirado do ambiente, daquele lugar da casa que ele tanto amava, que ela teve condições de também encontrar um outro local para se hospedar e deixar a famosa Petrópolis. Depois que o pupilo espiritual, ela sim se refere àquele espírito sofredor, o seu pupilo espiritual, que ela acabou descobrindo o nome dele, Wilhelm, alemão, ou Guilherme, e também era no mês de julho que ela pôde deixar melancolicamente a cidade de Petrópolis.